Salve, salve família vascaína, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal com as informações do Vasco da Gama e este é o lugar exato se você está procurando como foi a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Aqui a gente vai trazer os principais pontos, uma entrevista que durou cerca de 30 minutos e foi bastante esclarecedora. Ainda tem muita gente que assiste o nosso canal e não é inscrito. Se inscreva no canal, mantenha o sininho ativado, dá essa força pra gente. Não esquece de mandar o dedo no like para fortalecer mais este trabalho e bora pro vídeo. Bom, vamos lá, falando da entrevista, vou trazer os principais pontos aqui. Vamos começar com o que todo mundo quer ouvir, que são as contratações, tá? Eu vou trazer dois pontos aqui, vou unir os pontos aí para ficar fácil de entender, que é o seguinte, no primeiro ele fala de como estão sendo feitas as contratações, né, a questão de demora e tudo mais, se tá lento ou se não tá, e como serão essas contratações. Obviamente ele não fala de nomes, mas ele dá perfil. Vamos ouvir aí Maurício Barbieri sobre a formação do elenco vascaíno. A gente está discutindo, eu sei que a torcida está ansiosa, eu de uma certa maneira também estou, mas estou tranquilo porque está tudo sendo feito com bastante planejamento. O que eu tenho conversado com o Paulo e a gente está muito alinhado é que a ideia é que a gente seja mais assertivo, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo, do que a gente sair fazendo as coisas sem ter tanta convicção e tanta certeza, porque isso pode se tornar um prejuízo lá na frente. Então a gente está discutindo bastante muitos nomes, mas a ideia é que a gente consiga, assim que tenha convicção absoluta de que possam ser jogadores que vão ajudar o Vasco, a gente aí sim concretize as situações e passe a cada vez mais ter melhor estruturado esse processo que eu falei de reformulação, de reconstrução da equipe. Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados, a gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada, então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. Maurício Barbieri falou também sobre como ele quer ver o Vasco jogando em campo, né? Como serão as características do time que ele pretende montar. E ele deu alguns detalhes, olha aí. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, eu estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. A gente trouxe a informação hoje, aliás, informação do Atenção Vascaínos que a gente reproduziu aqui no canal, sobre a renovação do Meia Nenê por 4 meses. Maurício Barbieri evitou dar a informação, mas comentou sobre o assunto. Olha aí. Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem,
mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz, tá? Bom, família, chegando com o seu comentário. Você gostou da entrevista coletiva, pelo menos dos principais pontos que eu trouxe? Deixa aí a sua opinião sobre a entrevista do Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, que chega com um contrato de 2 anos, 2023 e 2024. Os próximos 2 anos como técnico do Vasco. Cara, eu gostei da entrevista, sem falsas promessas, sem ficar falando um monte de besteira que vai conquistar isso, que vai conquistar aquilo. Eu acho que foi bem pé no chão, deixou bem claro em vários momentos que esse é o principal período talvez do ano, que é o da montagem do elenco, né? Que por isso a gente está atrás dos outros rivais que já tem o elenco pronto. Flamengo, Fluminense e Botafogo vão ter que fazer contratações pontuais, enquanto o Vasco uma reformulação de 80% do elenco, às vezes até mais que isso. Então, gostei da sinceridade, né, sabendo das dificuldades, mas claro, sendo ambicioso também, falando em competitividade, coisa que a gente não vê no Vasco na Série A há muito tempo. A gente sempre entra para brigar para não cair. Então, vamos ver se a gente consegue realmente competir de igual para igual no Campeonato Brasileiro da Série A. Sobre a maneira de jogar, né, falando em agressividade e não ter um time passivo em campo, e isso me agrada muito, porque se ele quer ver o time dessa forma, ele vai ter que ter bons reforços. Jogadores de força, jogadores saudáveis, que não tenham lesão, jogadores, vai ter que ter jovem no elenco, né, para dar essa competitividade às vezes que a experiência não dá. Enfim, me agrada ver o discurso, é o que eu falo, o discurso do Paulo Brax, o discurso do Luiz Melo e agora o discurso do Maurício Barbieri estão muito bonitos, estão muito alinhados com o que eu penso de Vasco, principalmente para um primeiro ano, tá até acima das minhas expectativas. Agora, eles vão conseguir cumprir, né? Então é o que a gente tem que seguir monitorando passo a passo, né? Decisão por decisão, jogadores que forem sendo anunciados, até a montagem final do elenco, que vai ser lá no mês de abril, início do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ir analisando dia a dia. Eu acho que até o momento, é o que eu digo, tá falando muito bonito. Eu gosto do discurso, mas por enquanto é um discurso. A gente, no Vasco, inclusive, tá todo mundo calejado, né? Teve muita gente com discurso bonito passando, inclusive recentemente pelo clube. O Alexandre Pássaro é um bom exemplo, que chegou falando bonito demais e fez um trabalho péssimo. Então, eu continuo dando um primeiro crédito, um primeiro momento de confiança ao Paulo Brax, ao Barbieri, ao Abel Braga, a 777, né? Agora a gente quer ver as ações, a gente quer ver realidade, a gente quer ver as coisas acontecerem. E vamos aí, né? Pré-temporada só em janeiro, outra coisa que ficou muito claro, então não adianta a gente ter muita pressa. Nesse momento o elenco não estará sendo montado por completo. Chegarão algumas peças, a gente já adiantou aqui, Pedro Raul tá fechado, falta anunciar, mas pode ser que neste começo sejam poucas peças anunciadas. A gente vai ter que ter essa paciência. À medida que esse elenco for sendo formado, a gente analisa, opa, aqui tem bons jogadores, bom trabalho. Beleza, Paulo Brax, agora é com o Barbieri. Agora, se na própria montagem do elenco o Paulo Brax não conseguir nos trazer um bom time, eu acho que até ameniza a pressão que eu vou fazer em cima do Barbieri. Uma coisa é se o Paulo Brax colocar um elenco foda na mão dele, aí nós vamos pressionar bastante, né? Dependendo do tamanho do elenco, vai ter uma posição no campeonato e tal. Agora, se o Paulo Brax só trouxer mais do mesmo, que eu não acredito que isso vai acontecer, não quero acreditar, mas se ele fizer isso, aí o Barbieri não tem culpa, né? Aí ninguém faz milagre. Como a gente livrou o Jorginho muitas vezes, né? Do time é ruim e outros treinadores, seria o mesmo pro Barbieri. Então uma coisa depende da outra. Um bom trabalho do Barbieri eu acho que passa por um bom trabalho do Paulo Brax neste momento inicial. É isso, família. Falei muito, tem muita coisa para trazer nos próximos vídeos, tá? Aguardem que eu vou trazer. Quem é Vasco, deixa aquele like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal.
e a gente se vê a qualquer momento para mais informações. Até lá!